Irmãos, é com alegria que nós nos reunimos ao redor da palavra do Senhor, com alegria de termos esse privilégio de colocar o nosso louvor com a Igreja do Senhor. Nós temos muitos irmãos viajando, que se ausentam por conta do feriado prolongado, mas é muito bom termos os irmãos, as irmãs e até visitantes. Quero destacar que volta à nossa igreja, o nosso irmão Zé Antônio, ali está, depois de uma cirurgia, sentimos a falta dele e de Adaraci, e viemos orando por vocês, e é muito bom ver você de volta à nossa igreja. Também lá estão os pais do nosso irmão Cleverson, eles vêm lá de Miranorte, e a nossa irmã particularmente é conhecida de algumas pessoas que nós conhecemos, inclusive de uma família que foi da igreja de origem nossa, lá minha e de Nadir, na nossa adolescência, e nós estamos muito felizes por vê-los em nossa igreja pela primeira vez, estiveram em nossa classe, serão devidamente apresentados, mas eu quero louvar a Deus pela presença de vocês conosco. Deus tem sido bom, mas tem algumas famílias vivido lutas, desafios, alguns na saúde, e esta semana foi uma semana de lutas para muitas famílias, algumas das quais estivemos juntos, partilhando os momentos difíceis pelos quais esses irmãos e irmãs têm atravessado. Vamos falar com Deus nesse instante mais uma vez. Senhor nosso Deus, que privilégio o Senhor nos dá de podermos abrir a nossa semana e oferecer o culto ao Senhor. Quebra as resistências que o pecado impôs dentro de nós, ao querer, ao triunfo do Espírito do Senhor em nossas vidas. Que a palavra do Senhor seja abundante em nosso meio. E o Senhor Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs entre nós e os visitantes, aqueles que estão se recuperando de situações clínicas, médicas, aqueles que estão sofrendo alguma enfermidade que não podem estar conosco, e aos irmãos e irmãs que viajam neste fim de semana e se ausentam de nosso meio, nós rogamos que a graça do Senhor seja abundante sobre o teu povo, filhos e filhas amados do Senhor. Pedimos agora a instrução do Senhor para a tua palavra que vamos considerar nesses próximos instantes. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Nós estamos na nossa série de pregações Bons e Fiéis Despenseiros. 1 Reis, capítulo 8. Nós temos aí a oração de Salomão, e eu peço que nós mantenhamos o texto aberto, porque nós vamos fazer alguns destaques durante a exposição bíblica desta manhã, mas eu lerei de início os versos 22 e 23, e depois de 28 a 30. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam
diante de ti. Agora o verso 28. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Chegamos nessa série à figura do rei Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus. E esse já foi um pedido sábio. Ele edifica o templo, um templo gigantesco, no terreno que Davi comprou de Ornã ou Araúna, texto que vimos dias atrás. Salomão edifica o templo no lugar do triunfo da misericórdia. Ele fortalece e estrutura a cidade de Jerusalém. Traz a arca da aliança para o templo. A arca, como vimos atrás, na qual se concilia a justiça e a misericórdia. A arca que é símbolo da pessoa, símbolo e tipo da pessoa de Jesus Cristo. Antes, a arca tinha ficado no povoado de Silo até os dias de Eli e seus filhos. Depois foi para a terra dos filisteus. No reinado de Saul não se fez caso da arca, e ela ficou na casa do levita Abinadab. Quando Davi tentou levar a arca para Jerusalém, ela passou alguns dias na casa de Obed-edom. Depois foi colocada no tabernáculo, numa tenda em Jerusalém, e agora essa arca é colocada no templo em Jerusalém. O templo então é inaugurado, Salomão reúne o povo, e a primeira coisa que Salomão faz, agora que o povo está reunido, depois dele trazer para o templo a arca, é orar a Deus. E ele diz o texto 22, o verso 22, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse e orou ao Senhor. E a quem Salomão ora? Quem é o Deus de Salomão? Salomão crê na unicidade de Deus, de que Deus é único. Isso ele diz na sua oração, no verso 23. Só Deus é que está em cima dos céus e embaixo da terra, e ninguém há como Ele. Salomão crê na infinitude de Deus, como está no verso 27. Deus é infinito. Ele de fato não habitaria na terra. Os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão crê na onipresença de Deus. O verso 29, ele vai dizer, estejam os teus olhos abertos noite e dia sobre esta casa. Salomão crê na justiça e retidão de Deus, como dizem aí os versos 31 e 32, justificando ao justo e condenando o perverso. Salomão também crê na onisciência de Deus. O verso 39, ele vai dizer assim, já que ele conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens.
Salomão crê num Deus onisciente. Também Salomão crê na soberania de Deus. Ele vai dizer nos versos 51, porque o Senhor tirou este povo da terra do Egito para que os teus olhos estejam abertos à súplica, e vai dizer aí do teu povo, verso 53, pois tu, ó Senhor Deus, os separastes dentre os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. E pensando nas palavras que temos visto nos últimos domingos, Salomão crê na misericórdia de Deus. O verso 33, ele fala, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar, ouve e perdoa. Ele vai dizer no verso 23, tu que guardas a aliança e a misericórdia para com os teus servos. O Deus de Salomão é este, um Deus único, infinito, onipresente, justo e reto, onisciente, que sonda os corações, que tem soberania sobre todos os povos e escolheu Israel para ser o povo de sua herança. É Deus misericordioso. É esse Deus a quem Salomão ora. E a súplica essencial de Salomão, você pode ver a partir do verso 30, em que ele repete algumas palavras, 2 verbos, 7 vezes. Ele repete essa dupla de verbos. Ouve e perdoa. Ele repete essa expressão 7 vezes. Ouve e perdoa. Versos 31 e 32, ele diz, se alguém pecar contra o teu próximo e vier a esta casa, ele vai dizer aí, ouve e perdoa. Ouve tu dos céus, julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, segundo a sua justiça. Se por causa dos pecados de Israel e ele for à guerra e for ferido diante dos inimigos, diz os versos 33 e 34, se aqui te fizerem oração, verso 34, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Se por acaso o povo pecar e Deus encolher o seu braço e não enviar chuva, não tornar a terra fértil, diz aí os versos de 37 a 40, toda oração e súplica, ouve e perdoa. Se Deus fizer crescer a ferrugem, o crestamento, os gafanhotos, a doença, a praga. Verso 39, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos. Verso 40, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Se houver peste ou calamidade por causa dos pecados, Salomão diz, pede, ouve e perdoa.
Os versos 41 a 43 diz assim: quanto ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e se esse estrangeiro orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tu o que o estrangeiro pedir. E ali vai o Salomão dizer, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Se Israel sair à guerra, e o inimigo humilhar, diz aí o verso 44, e aí houver um desbaratar do povo, do exército, diz aí Salomão, e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolheste, e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E se forem levados cativos para outros povos, diz aí os versos 47 a 50, se eles forem levados para outros povos por causa dos pecados que cometeram, se eles, entretanto, verso 47, te suplicarem dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o teu coração e de toda a tua alma na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei no teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, faz-lhe justiça e perdoa o teu povo. De fato, quando os judeus foram espalhados pela terra, e o judeu espalhado nos 4 cantos da terra, pecava e ajoelhava e fazia a sua oração, ele dirigia o seu olhar para a direção de Jerusalém, pedia perdão, pedia que Deus o ouvisse e pedia perdão. Mesmo Daniel, lá na Babilônia, quando orava 3 vezes ao dia, ele abria a sua janela, olhava em direção a Jerusalém, confessava os próprios pecados e os pecados do povo e dizia, Senhor, ouve e perdoa. É muito interessante isso. No dia em que o templo dos judeus, aquele templo magnífico, esplendoroso, foi construído, naquele lugar do triunfo da misericórdia, onde estava a arca do Senhor, o rei se levanta, confessa os seus pecados, pede pelo futuro daquela nação, lembra que Deus é Deus da aliança, como diz o verso 23, e que a aliança consiste num renovar cotidiano da misericórdia de Deus, que Deus se mantém fiel, porque Ele é misericordioso. A aliança de Deus se mantém fiel, porque Ele renova a sua misericórdia todas as manhãs. Salomão ora, se o povo viver as consequências justas dos seus pecados e os juízos justos por causa dos seus pecados, se o povo estiver sofrendo por conta de disciplina
em referência aos seus pecados, ouve e perdoa. Se ele repete isso 7 vezes, é porque ele crê que Deus ouve e Deus perdoa. Sabe, irmãos, para a nossa jornada neste mundo, nós precisamos conservar na mente e no coração o entendimento de quem Deus é. Como é importante na jornada histórica de uma pessoa, de um indivíduo, de uma família, de uma igreja, de um povo, lembrar-se, conservar na mente e no coração o entendimento de quem Deus é. Quando falo entendimento aqui, não estou falando apenas o entendimento no sentido intelectual da palavra, embora não seja ele desprezível em nada. Nós precisamos ter, sem dúvida, um conteúdo de verdade a entender acerca de Deus. Mas estou dizendo ainda mais, é preciso ter uma experiência com Deus. E experiência envolve não apenas a compreensão lógico-matemática. A compreensão envolve os afetos. A compreensão envolve o coração, a experiência. Esse Deus único, infinito, onipresente, justo, reto, onisciente, soberano, misericordioso. Não há como o povo de Deus ir à frente sem lembrar-se de quem Deus é. Aqui eles estão em culto. O templo é o local de culto dos judeus. E a experiência de culto tem 2 polos significativos. Em um lado, na experiência de culto, está o trabalho do sacerdote com o sacrifício. E do outro lado da ponta do culto está a nossa postura diante do Senhor. E não há culto, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, sem esses 2 polos. O templo era o local em que o sacerdote, o sumo sacerdote, estava ali fazendo os seus sacrifícios, as suas orações. Anualmente o sacrifício da expiação. Não há culto sem que numa ponta esteja o sacerdote oferecendo a Deus o seu sacrifício, o seu ofício. E no outro estava ali Salomão, fazendo as orações, inclusive as orações cantadas, porque já desde os dias de Davi, como nós vimos lá em Obed-Edom, já desde os dias de Davi, havia agora o ministério levítico no templo, e os levitas o que eram? Eram também cantores, que cantavam as orações, as quais hoje nós chamamos de salmos. O sacerdote está oferecendo o seu ofício, oferecendo o sacrifício da vítima, e na outra está a nossa postura diante do Senhor, com as nossas orações, a nossa adoração, o nosso louvor. Não há culto sem esses 2 aspectos. Por um lado, a intercessão sacerdotal de Cristo, que apresenta a Deus o sacrifício de si mesmo. E por outro, a nossa postura diante de Deus em confiança no que Deus tem feito por nós. Não há possibilidade de nós oferecermos a Deus um culto sem essa conexão. Senão o nosso culto fica como de Caim.
nós não podemos chegar diante de Deus, orar, louvar, suplicar, sem que ao mesmo tempo o sacerdócio esteja plenamente ativo. Cristo apresenta o sacrifício de si mesmo. E nossa postura diante de Deus, em confiança no que Deus tem feito por nós. Cristo ofereceu o seu culto, e o nosso culto é uma resposta em confiança ao culto por Ele oferecido. O que fazemos aqui é em nome de Cristo. Nós dependemos da obra intercessória e mediadora de Cristo. As nossas orações são em nome de Cristo. Não há culto sem sacerdote, sem sacrifício. E não há culto enquanto não houver resposta do adorador a esta realidade. Por isso, um culto sem Cristo, o culto sem Cristo é um culto idólatra. A terceira palavra a dizer é que a oração cantada e a oração falada e a oração comunitária é parte fundamental do nosso culto. Está o rei de Israel ali, na sua fragilidade, nas suas limitações, nas suas imperfeições, orando. No dia em que o templo é inaugurado, ora-se. Por isso o Antigo Testamento vai chamar o templo de a casa de oração para todos os povos. Esta é a razão, porque o judeu vai ao templo, posiciona-se ali no pátio que a ele for conveniente, o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos estrangeiros, e eles vêm, enquanto o sacerdote está ali oferecendo o seu sacrifício, ele ora, inclusive o fariseu e o publicano. Porque a casa, o templo é marcada pela oração. Jesus, quando entrou no templo e encontrou lá os vendilhões, os cambistas, naquele negócio conchavo que havia feito, aquela concessão espúria à brasileira que havia sido feita lá no templo, as pessoas estavam vendendo e tirando proveito daquilo, do culto, vendendo os animais do sacrifício, cambistas trocando as moedas, recebendo dinheiro por aquilo. Jesus, os irmãos se lembram, vai expulsar os vendilhões do templo e ele dirá: minha casa será chamada casa de oração, e vós a transformaste em covil de ladrões e salteadores. Essa é a razão porque o culto não pode ser um mercado. O culto não pode ser mercandejado. E também o culto não é meramente o espetáculo, não é apenas o teatro, não é um teatro no sentido simples da palavra. O culto tem um drama, não há dúvidas. O culto tem elementos dramatizados. Mas o culto é casa, é lugar de oração, de louvor, da palavra. É conexão com o culto de Cristo. A arca é o centro. O templo está ali por causa da arca. E a arca é símbolo de Cristo. A arca é símbolo de Jesus. O centro do culto, o centro do templo, o centro das orações. O Novo Testamento interpreta
é Jesus. E sabe, irmãos, em todo tempo, ao seguirmos pelo caminho, em nosso futuro, em nossa história, nós devemos seguir em confiança na misericórdia de Deus. A aliança de Deus se manifesta em um renovar de sua misericórdia. Verso 23. Tu que guardas a aliança e a misericórdia. Isso é maravilhoso, porque nós estamos sujeitos a quebrar a nossa aliança com Deus. Salomão sabia disso. Lamentavelmente, nós fazemos isto em todo tempo. Mas Deus se renova em misericórdia. Não pelo que somos, mas pelo que Ele é. Essa é a razão porque você já vê na oração de Salomão, como aliás você vê nas orações de quase todos os crentes da Bíblia. Nós temos visto aqui às quartas-feiras as orações bíblicas, e que coisa extraordinária é eles usarem um verbo que é muito nosso para falarem a Deus, que é o verbo lembrar. Lembra-te da misericórdia. Lembra-se do sacrifício. E o Senhor Jesus, que um dia passou que sumo sacerdote, que um dia passou pelo altar de bronze, lá onde o sangue é derramado, que é a cruz, hoje Ele está lá no altar de ouro, cotidianamente, queimando o seu incenso para, entre aspas, lembrar a Deus das misericórdias por nós. Como nós precisamos caminhar confiados na misericórdia de Deus. E Salomão repete essa expressão tão maravilhosa: ouve e perdoa. Perdão de Deus. Como nós precisamos do perdão de Deus. Porque se há uma realidade, não lemos toda a oração, mas se você puder ler pacientemente, atentamente, se há uma realidade que salta aqui a clareza, o realismo salomônico, são os fracassos humanos. Alguns grosseiros. E não é que Salomão está sendo alguém que considera o pecado algo banal, não é que Salomão está trivializando, como aquela pessoa que fica assim, cai e levanta o tempo todo. Não, ele está sendo realista. Nós somos tendentes a movimentos de apartar-nos do Senhor. Seres humanos, por mais apegados e fiéis que sejam, trazem em seu coração uma semente que os impele, muitas vezes, a apartar-se do Senhor. E é o Senhor que, no renovar da sua misericórdia, em coerência, em estabilidade com a sua aliança, que vem ao nosso encontro. Não pense que você é muito forte, que não vá se afastar do Senhor. Não existe não existe essa. A gente é tendente a afastar-se. O que nos mantém é o Pai. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos busca. É Ele que vem atrás de nós. É Ele que vem ao nosso alcance.
é Ele quem renova a sua misericórdia. E Salomão cria nisto. Esta é a razão porque ele diz: ouve, perdoa. Nós podemos pedir perdão. Esse é um Deus maravilhoso, que nos chama a vir à sua presença e pedir perdão em arrependimento. E ele diz: ainda que os vossos pecados sejam escuros, vermelhos, eles se tornarão alvos como a branca lã. Ele lança os nossos pecados no mais profundo mar. Até o Senhor Jesus na cruz vai dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Tetelestai, está pago, está consumado. Você pode vir ao Pai e dizer: ouve, perdoa. Esse perdão se dá mediante a satisfação oferecida diante ou no contexto ou em confiança na presença de Cristo, na presença de Deus, perdão, assinalada na arca que está no templo, no Santo do Santo, no lugar sagrado. Esse perdão se dá mediante a satisfação oferecida no sacrifício sacerdotal. O judeu entendeu isto desde os dias do deserto, e agora mais ainda nos dias de Davi e Salomão, e depois mais intensamente ainda depois do cativeiro. Agora é 9 da manhã. 9 da manhã. O sacerdote está fazendo o sacrifício. Esse judeu sobe a colina para orar. Ele para ali as suas máquinas, para ali os seus rudimentos, seus instrumentos agrícolas, para a sua pescaria, para a sua colheita, para a sua semeadura. Ele olha para Jerusalém, ele lembra do sacerdote exercendo o sacrifício e ele diz: ouve e perdoa. É 3 da tarde. E novamente o sacerdote lá está oferecendo o seu sacrifício. 3 da tarde, hora nona. O judeu para. Ou ele sobe ao pátio. Ele vai orar enquanto o incenso é queimado. Ou lá na sua casa, ele interrompe os ofícios, diz: filho, mulher, paremos. Olha para Jerusalém, olha para Jerusalém. Naquele momento, ouve e perdoa. E ele faz isso uma vez por ano no dia da expiação também. Porque ninguém é perdoado sem o sacrifício sacerdotal. Você precisa orar. Mas a oração é, neste caso, apenas um meio. Você precisa orar em confiança e em conexão com o sacrifício de Cristo. Entendeu isto? Ao orar, você precisa estar em conexão com o sacrifício de Cristo.
porque é ali que o perdão de Deus se dá, mediante a satisfação que ali se oferece. Termino dizendo, lembre-se de que você é pecador. Lembre-se disto. Nosso encontro às sextas-feiras, alguém dizia: mas pastor, hoje muita gente não se acha pecadora. É verdade. Muita gente não se examina. Lembre-se que você é pecador, mas lembre-se da misericórdia do Deus da aliança. Venha ao lugar do sacrifício e diante da cruz, confesse ao Senhor o seu pecado. Confessemos ao Senhor os nossos fracassos. E diga ao Senhor, como Salomão, 7 vezes: ouve e perdoa. Ouve e perdoa. E como no Salmo 136, depois você louve. Na oração do levita, que cantava em cânone, em sons alternados, em sons antifonais, louve a Deus. E 26 vezes diga: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua dura para sempre. Eles diziam isso 26 vezes e não cansavam, porque eles sabiam o que isto significa. Um Deus que, frente aos nossos pecados e fracassos, nos ouve e nos perdoa. Que Deus os abençoe.